né? Porque em vários trechos das Escrituras é citado que Jesus Cristo ia de cidade em cidade anunciando o Evangelho, nas sinagogas, nas praças, nas casas e nas ruas, né? Então, como ele anunciava o Evangelho? Falando. Se nós temos as Escrituras com as palavras de Jesus Cristo, que foi registrada pelos apóstolos, é porque eles registraram aquilo que Jesus Cristo falou. Então você tem que falar, né? E ele deixou bem claro, ide e pregai o Evangelho, ou seja, anuncie o Evangelho. Como você vai anunciar o Evangelho? Simplesmente com a atitude de que, não, a gente evangeliza com a nossa vida. E aí me lembra aqui um outro trecho na Bíblia também, os apóstolos, né? Quando desceu sobre eles o Espírito Santo, lá naquele cenáculo, né? Ou seja, onde eles estavam ali naquela festa do Pentecoste, e eles subiram ao telhado e começaram a falar do Evangelho, anunciar o Evangelho. Então você tem que falar. O cristão, obviamente, você tem que viver aquilo que você crê, para não ser um hipócrita, né? Como os fariseus e saduceus, e hoje em dia também tem aí, né, os falsos religiosos. Né? Então, assim, obviamente, se você quer agradar a Deus, né, se você é santo, né, separado por Deus, né, escolhido por Deus, salvo em Jesus Cristo, e assim a gente é separado para viver para Deus, a gente deve viver como agrada a Deus, como Deus determina, como Deus orienta. Mas também nós temos que anunciar isso, né, como eu acabei de falar. Os apóstolos receberam de Deus, né, o Espírito Santo sobre eles, né, e começaram a falar em várias línguas estrangeiras, porque ali havia um povo de várias partes, né, daquela região que falavam línguas diferentes. Eles subiram ao telhado e começaram a falar, né? Então é muito claro que a nossa missão como cristão também é falar do Evangelho, entendeu? Porque tem coisas que são muito práticas e de fácil entendimento. Então, assim, é claro que a gente tem que viver em santidade, como eu falei, de forma que agrada a Deus, e isso é testemunho. Jesus Cristo falou, vós sois minhas testemunhas. Mas não é só com o nosso comportamento, nós temos que falar, isso é mandamento, né? Como eu falei, Jesus Cristo deu um mandamento, entendeu? Ide e pregar o Evangelho a toda criatura, entendeu? E eu me lembro agora também de uma ocasião, eu fiquei um período dirigindo por aplicativo, né? Transportando passageiros, e uma ocasião, poucas vezes eu fazia isso, mas eu passei a madrugada dirigindo, né? Eu gosto mais do dia, mas enfim, eu precisava ali alcançar uma meta, e aí passei a noite dirigindo, né? E aí eu sou do Rio de Janeiro, eu passei ali, veio um chamado ali, né? Eu estava na Gávea, veio um chamado ali da região ali do Joá, né? E ali tem muitas mansões e tem muitas festas ali, muitas baladas que o pessoal faz. Era um grupo de jovens, né, cerca de 4 pessoas. E conforme eu fui descendo, eu fui deixando um por um. E ficou uma jovem, né, aproximadamente aí na sua idade dos seus 19, 20 anos. Né, e eu deixei ela mais aqui para o começo da Barra da Tijuca. E quando eu parei o carro, né, para ela poder descer, ela falou assim de forma a suspirar, né? Como Deus proporciona esses momentos para a gente poder evangelizar. Ela chegou e falou assim, foi um suspiro, foi assim, um desabafo, falou assim, moço, eu estou cansado dessa vida, parece uma coisa vazia, né? Não tem nada, sabe? Eu vou a essas festas, mas eu saio vazia. E aí, o que você vai falar para uma jovem dessa, se você é cristão? Você vai falar assim, ó, vem morar comigo para você ver como eu vivo? Entendeu? Não, aí você tem que falar, né? O seu exemplo de vida em Cristo vai ser visto pelas pessoas que estão ao seu redor, mas aquelas pessoas que não estão ao seu redor, como essa jovem, né? Que Deus colocou dentro do meu carro, entendeu? E no final de tudo, ela era uma pessoa que já estava ali procurando o Senhor, né? E ela deu esse suspiro assim, aí ela saiu do carro, eu também saí para poder falar com ela, né? E ela falou assim, eu estou cansado disso, parece que não tem sentido, não tem razão viver, eu sei que tem algo mais,
E aí você tem que anunciar o evangelho falando.